Olá pessoal, aqui vamos para mais uma aula, né? Continuação daquela aula de grandezas proporcionais que a gente iniciou os estudos de proporção, tá? Então agora vamos falar um pouco mais aprofundado do que seria a proporção, tá? Então, na última aula, lá no último vídeo, o que aconteceu? Tinha um exemplo lá que eu trabalhei de grandeza diretamente proporcional, né? O que acontece? Tinha, vamos supor, um carro a 60 quilômetros por hora, então uma velocidade de 60 quilômetros, tá? Ele percorre uma distância de 100 quilômetros, tá? Então vamos supor essa situação, tá? E aqui lá no vídeo eu não dei a resposta, mas aqui vamos supor que ele vai percorrer 180 quilômetros, certo? Em 300 quilômetros. Então, essa aqui é a velocidade, tá certo? Então, a velocidade que esse carro está andando. E aqui é a distância que ele percorre, tá? Então, no caso, aqui em uma velocidade de 60 quilômetros por hora, ele vai percorrer 100 quilômetros. E numa velocidade de 180 quilômetros, ele vai percorrer 300 quilômetros. E o que aconteceu aqui? Aqui a gente tem uma grandeza, tá? A grandeza, velocidade, distância, as grandezas. E elas são o quê? São diretamente proporcionais. Lembrando lá do último vídeo, por que elas são diretamente proporcionais? Conforme eu aumento a velocidade, aumenta a minha distância. Então, essas grandezas têm essa relação de proporcionalidade inversa. Daí, se a gente for olhar, tentar um jeito de formalizar essa ideia, como é que seria, né? Se a gente olhar essa relação aqui como uma fração, a gente descobriu essa proporcionalidade inversa. Mas vamos olhar elas como duas razões. Então, a gente tem aqui. Vamos olhar isso aqui como duas razões. Ó. Então, essa razão aqui, o que acontece? Se eu olhar essa razão, 60 dividido por 180. Se eu for fazer a simplificação, lembra lá quando a gente faz, como a gente simplifica? A gente divide tudo pelo mesmo número, certo? Aqui eu posso simplificar com o 10, né, e cortar o zero, certo? Então eu vou ter, simplificando por 10, vou ter 60 por 18. Aqui eu posso simplificar, né? Simplifico aqui. Ah, não, dá por 6, né? Dá para simplificar por 6 aqui direto, ó. Então, divido pelo mesmo número em cima e embaixo. O que eu vou ter? Acho a fração equivalente, né? 6 dividido por 6, daí dá 1. 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, aqui a gente tem 1/3, certo? E se a gente for fazer a mesma coisa com os correspondentes, só que com a distância, né? 60 km em 100, certo? Então, aqui eu vou ter 100 por 300, tá? Esses números, gente, eu não coloquei eles à toa, tá? Esse 180, 300, não foi à toa. Aqui eu posso dividir tudo por 100, certo? Dividindo tudo por 100, eu vou ter 1/3. Percebe uma coisa aqui. Essa divisão aqui, ela representa exatamente a mesma coisa que essa, ó. Percebe que elas duas dão a uma mesma fração equivalente. Então, o que acontece? A gente diz que essas duas grandezas são proporcionais, né? Porque acontece exatamente isso. Eu poderia também observar isso aqui, ó. Se eu tenho que isso aqui acontece, certo? Uma aumenta e outra aumenta também. E essa relação aqui é verdade, essa divisão, né? Que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou ter que esse 60
dividido pelo 180 vai ser igual a 100 dividido por 300, certo? Essa divisão, as duas dão 1/3, certo? Então as duas são iguais. E se a gente olhar mais ainda, ó, se a gente olhar 60 vezes 300, é a mesma coisa que 100 vezes 180. Não acredita? Então vamos fazer as contas, ó. Quanto que dá 300 por 60? Vamos fazer essa continha. Quanto será que dá? Então aqui a gente tem a multiplicação. Aqui tudo por zero, certo? Desses zeros. Então eu vou ter 60 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 0, perdão. Daí 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3 vai dar 18, certo? Então aqui 0, 0, 0, 8, certo? Então é isso aqui que eu tenho, certo? E se eu for olhar a outra conta do 100 vezes 180, multiplicação por 100, só acrescentar os dois zeros, certo? Então pego 180, acrescento os dois zeros. 2. Deu exatamente a mesma coisa, certo? Então, essa relação aqui se mantém também, tá? Então, basicamente, quando eu tenho essa relação aqui acontecendo, isso aqui é uma proporção, tá? Isso aqui é uma relação de proporção. Agora é mais, para o nosso olhar mais crítico, matemático, a gente precisa, vamos dizer assim, definir o que é cada coisinha, tá? A gente precisa definir o que é cada coisa. Então, eu vou utilizar uma linguagem que, a princípio, a vocês, pode ser algo novo e diferente, tá? Então, a gente vai entender essa ideia. Então, a gente vai chamar algo aqui como uma definição, tá certo? Então, a gente vai trabalhar com uma definição, tá? Então, tem aqui, definição. Tá? Utilizando essa ideia que a gente acabou de ver ali numericamente, eu vou utilizar algo um pouco mais aprofundado. Então, quando a gente tem o nosso estudo matemático, a gente precisa deixar bem claro que estamos estudando. Qual que é o nosso objeto? Nossa ideia? Nossa ideia é trabalhar proporções. A gente trabalhou por meio de exemplos, ó. A gente viu que isso aqui é são duas grandezas diretamente proporcionais e que essa relação aqui é válida, certo? A gente acabou de comprovar isso numericamente, certo? E eu não escolhi esses números à toa, tá? Foi algo muito bem calculado, escolhido. Então, o que vai acontecer? Eu vou definir aqui. Então, uma proporção, utilizando essa ideia, é uma igualdade entre duas razões. Então, o que aconteceu ali? Proporção é uma igualdade entre duas razões, ó. O que a gente teve aqui, ó? Razão não é uma divisão, que eu represento dessa forma aqui? Então, 60 por 180 é igual a 100 por 300. Igualdade entre duas razões, eu vou chamar de proporção. E o que acontece? Eu vou chamar, daí por isso que eu falei que é novo, ó. Esses dois números, eu vou chamar um número A e um número B. Então, uma razão A sobre B, tá certo? Esse A e esse B representam dois números, tá? Dois números. O número A e o número B, tá? É a mesma coisa que um C sobre um D, tá certo? Então, esse número A e esse número B é igual ao número C dividido pelo número D, tá? Então,
Lembra que isso aqui não é uma razão? Ó? Isso aqui é uma divisão. Ó. Aqui. Certo? Isso aqui é uma razão. Então, razão entre dois números, entre A e B. Razão entre A e B. E aqui, razão entre C e D, certo? Razão entre C e D, razão entre A e B, razão entre C e D. E quando eu tenho essa igualdade aqui, exatamente essa igualdade, eu tenho o que eu chamo de proporção, tá? Então é uma igualdade entre duas razões. Daí a gente vai pegar uns exemplos aqui para a gente entender melhor. Epa. Então vamos pegar alguns exemplos, tá? Para a gente entender o que significa isso. Então vamos tomar uns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho a razão 2/3 é igual a razão 6/9, tá certo? Então a razão 2/3 é igual a razão 6/9, tá certo? E o que acontece aqui? Se eu fizer a divisão 2 dividido por 3, é a mesma coisa que eu fizer a divisão 6 dividido por 9, tá? Aquela ali que a gente trabalhou no exemplo, ó, 60 sobre 100, né? A gente tinha essa aqui, 60 sobre 100, é a mesma coisa que 100 por 300, tá certo? Isso aqui é uma proporção. Então, essa proporção é a mesma coisa, tá certo? Vamos pegar outra. Vamos pegar 1 sobre 2, né? É igual a 5 sobre 10. Isso aqui é uma proporção, tá certo? Agora, depois que a gente viu o que são essas proporções, que eu defino elas como uma igualdade entre duas razões, vamos entender algo que a gente vai chamar, gente, de propriedade fundamental das proporções, tá? Então, eu coloco aqui propriedade fundamental das proporções. Então, a gente vai voltar para nossas letrinhas. Quando eu tenho uma proporção aqui, ó, vou pegar até outra cor, uma proporção, A sobre B, certo? Sendo igual a uma C sobre D. Então, quando eu tiver uma proporção desse tipo, o que vai acontecer? Eu tenho que a multiplicação entre A vezes D é a mesma que B vezes C. Então, essa igualdade aqui, ela se mantém, tá certo? Quando eu tenho que A sobre B é igual a C sobre D, então tem uma proporção, essa igualdade vai se manter. Então, por exemplo, se eu tiver 2/3 igual a 6 sobre 9, o que acontece? Né? Então, vamos pegar os exemplos ali para a gente entender basicamente. Então, tem aquela proporção ali que a gente trabalhou. Então, vou colocar aqui até exemplos. Ó. Exemplo. Isso aqui, gente, vai ser importante para a gente entender direitinho o que a gente vai chamar depois de regra de 3, tá certo?
Então tem aqui 2/3 igual a 6/9, tá certo? Então vou tomar aqui. Então tem basicamente isso aqui. O que a propriedade ela vai dizer? Ela vai dizer que quando eu tenho isso aqui, tá? Uma proporção, eu tenho que é verdade que 2/9, né? 2/9 vai dar 18, é igual a 3 vezes 6. Isso aqui é verdade, ó. Essa conta dá 18 e essa conta dá 18. Lembra lá do exemplo da velocidade que a gente viu? O que aconteceu? A gente tinha aquela proporção aqui e 100 vezes 180, né? É igual a 60 vezes 300. Então, 60 vezes 300 é igual a 100 vezes 180. E aqui a gente tem essa proporção, pelo fato da gente ter uma proporção. E essa aqui, ó, 1 vezes 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Essa aqui, gente, é a propriedade fundamental das proporções. E o que acontece com essas proporções? Essa propriedade, depois vocês vão entender ela como multiplicar em cruz. Que como é fácil eu entender como ela funciona, ó. É meio que se eu multiplicasse, ó, esse A vezes o D, certo? E o B vezes o C. Eu entendo esse negócio como o quê? Como multiplicar em cruz, tá? Então isso vem de uma propriedade que a gente chama de propriedade das proporções, certo? Essa propriedade das proporções e que de fato, quando tem uma proporção, isso vai acontecer, tá? Então isso acontece somente quando eu tiver uma proporção, tá? Então quando eu tiver essa igualdade aqui, tá? Essa igualdade que eu de hipótese, tá? Não sei se vocês conhecem essa palavra hipótese, mas hipótese quer dizer algo que eu já tenho para mim, tá? Que eu já tenho aí como verdade, né? Então, tendo isso aqui como verdade, aquilo ali acontece, tá certo? Então, essa aqui é uma boa ideia do que é proporção, tá? E é interessante a gente trabalhar elas justamente com probleminhas, tá? Que vai ser os probleminhas depois que a gente vai entender os probleminhas da regra de 3, que a gente vai utilizar amplamente essa propriedade aqui das proporções, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas qualquer dúvida vocês me contactem, falem comigo, que eu respondo rápido, não mordo, tá certo? Então é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.